Ao Senhor a todos, irmãos e irmãs. Vamos começar na noite de hoje a nossa reunião de oração, a nossa live de oração, e vamos contar aí com a presença do nosso irmão Luciano. Amém. Saúde a todos aí com a paz, Luciano. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Como é bom estarmos na presença de Deus, na verdade, Luciano. Muito bom. E hoje, de uma forma especial, vamos fazer essa live, né? Então, começar com uma oração, pedindo para o nosso Deus, né? Para que Ele nos oriente aí nessa noite. A live, ela funciona assim, Luciano. A gente transmite, né? Ao vivo, né? Algumas pessoas na hora já assistem, já conseguem acompanhar, participar. E depois ela fica disponível. Então as pessoas podem não assistir agora, mas podem assistir depois mais tarde, entendeu? Então são bastante pessoas aí que são alcançadas. Graças a Deus, né? Amém. Tudo para honra e para a glória de Deus. Fala aí um pouquinho do texto que você vai ler e você já pode começar a ler enquanto eu vou acertando aqui a câmera, tá? Eu vou ler Lucas, né? Capítulo 10, do versículo 25 ao 37. A palavra diz assim: Então um homem perito na lei se levantou para prová-lo e perguntou: Instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como que você lê? Em resposta, ele disse: Ame a Deus. Ame a Jeová seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E o seu próximo como a si mesmo. Ele lhe disse: Você respondeu corretamente. Persista em fazer isso e obterá a vida. Mas querendo se mostrar justo, o homem perguntou a Jesus: Quem é realmente o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, e espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por naquela estrada, os apóstolos. Do mesmo modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo todo o apóstolo. Isso. Não. Passou pelo lado oposto. Mas certo samaritano, viajando pela estrada, o encontrou e, ao vê-lo, teve pena, de modo que se aproximou-se dele e enfaixou seus ferimentos, derramando nele azeite e vinho. Então o pôs no seu próprio animal, o levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuide dele, e tudo o que você gastar, além disso, eu lhe pagarei quando voltar. Qual desses 3 vocês acham que mostrou ser o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: Aquele que agiu misericordiosamente com ele. Jesus lhe disse então: Vá e faça o mesmo.
tem se esforçado para fazer o culto de uma forma agradável a todos, né, que estão na internet. Hoje nós contamos aí com o apoio do Luciano, que fez a leitura bíblica, né? E o tema de hoje é indiferença. O texto escolhido, ele relata muito bem sobre indiferença. Então eu queria que você, que vai participar da live de hoje, escreva nos comentários, e o Luciano vai participar também, ajudando a conversar com você do outro lado. Qual que é, na sua forma de enxergar, né, algum motivo que gera indiferença entre as pessoas? Ou então, você já passou por alguma situação que você sofreu essa indiferença? Alguém olhou para a sua dor, para você, e fingiu que não estava acontecendo nada e passou de largo. Ou então, se você quiser falar, às vezes pode ter acontecido, né, Luciano? Às vezes você fez indiferença com alguém, você fez vista grossa no problema de alguém, não quis se intrometer, falou, não, isso aí não é pra mim, não é culpa minha, né? E passou de largo, né? Então comenta aí, gente. O tema de hoje é indiferença, tá bom? E aí, na medida que for aparecer nos comentários, você pode me interromper, Luciano, pode falar, Renato, não sei quem falou aqui, ó. Tá? E aí nós vamos participando aqui. Eu não conhecer e fala aqui, né? Antes eu não conhecia a pessoa também e já falou aqui, pastor, tem pessoa que eu não sei. Não, mas você lê, entendeu? Assim, ó, alguém vou ler, alguém comentou, falei, pastor, alguém comentou aqui. Comentou, né? Aí você vê se tem algum comentário aí, você pode me interromper, tá? Mas o tema hoje é indiferença. Então, queria que você compartilhasse da sua experiência, né? Se você já presenciou uma situação de indiferença, onde as pessoas trataram umas com as outras com indiferença, ou então, se você sofreu isso, né? Isso aconteceu com você, ou ainda se você, por algum motivo, fez isso com alguma pessoa, alguma situação, e por que isso acontece? Você pode também colocar aí nos comentários que a gente vai participar, amém? O texto, ele fala especificamente do quê? De uma situação muito específica. Ele está falando de um jovem que está na beira do caminho, que está fazendo aí uma viagem, né, de uma cidade para outra, e neste cruzamento de fronteira, ele é assaltado. Uma coisa, aliás, né, Luciano, muito comum nos nossos dias aqui, né? Então, o assalto é uma coisa que não é de hoje, né? E não acontece, não é novidade, né? Não é novidade, não é só em São Paulo, né? Pode ver que na época da Bíblia já acontecia. E o rapaz que foi assaltado, ele ficou muito machucado, né? Então os assaltantes, né? Eles foram muito violentos, pelo que está no relato da história que Jesus estava contando para aquele povo, né? E então o jovem ficou no caminho, né? E ele ficou ali muito doente, muito machucado, e ele precisava de uma ajuda. Ele precisava que as pessoas que estivessem passando por ali o socorressem, né? Minimamente para que ele tivesse condições, pelo menos, de continuar a viagem e chegar até o destino dele. E aí aparecem 3 personagens. O primeiro é o sacerdote. O sacerdote, ele finge que não vê. Já viu essa situação? A pessoa está precisando de uma ajuda, a pessoa está numa situação difícil, numa situação delicada, numa situação que ela precisa que outra pessoa esteja junto com ela, e um sacerdote, né? Ele passa de largo, né? Em algumas traduções fala isso, né? Que ele passa de largo e ele finge que não vê. A verdade é essa, ele olha ali e acha que não está acontecendo nada, faz aquela cara de paisagem, né? Olha para o outro lado. Coisa que a gente vê muito hoje em dia ainda. Exatamente, né, Luciano? Esse tipo de postura acontece muito nos nossos dias, né? A pessoa olha assim, não vou me comprometer, né? Vou passar de largo aqui, eu estou fingindo que não estou vendo. Eu já vi situação também que a pessoa pega o celular, né? Finge que está tocando para atender o telefone, às vezes está até sem bateria, né? Então essas situações, né? Elas são comuns, infelizmente, né? Como você está falando aí. Mas Jesus, ele está fazendo uma ênfase que aquela pessoa é um sacerdote. Rejeitar, né? Se a gente ligar, não rejeita, né? Rejeita. Agora não é hora de ligar, agora é hora de ver a live, né? Depois você liga, agora é ver a live, né, Luciano? Fala assim, ó, se ligar... apareceu alguém aqui assinando. Aciona pra ele. Pode dar um tchauzinho aí.
Isso aí, Luciano. Ajuda aí, Luciano. Aí, vamos lá. Senão cai a live. Entendeu? E assim, gente, Jesus ele está dando uma ênfase no sacerdote porque o sacerdote ele era o responsável por toda a estrutura de culto daquela época. Então, era uma pessoa que era muito importante para a realização do culto. Sabe o que isso me faz às vezes? Nossa cabeça, né? Nós que é da igreja, né? A gente fica muito cheio de nós mesmos, né? Com as nossas complicações, nossos problemas, com as nossas atividades, e a gente esquece de olhar aqueles que estão ao nosso redor. Então, Jesus está nos dando uma lição para nós hoje, né? Às vezes somos a igreja, a gente né? quer pensar só em si mesmo, né, pastor? E começa, esquece, né? Esquece de olhar os outros. Às vezes verdade. não precisa nem ser uma pessoa no meio da estrada. Às vezes alguém na nossa família. Verdade. Perto da gente, a gente está tão... A gente né? perto da gente mesmo, né? Muito perto de nós e a gente trata com indiferença. Ou então a gente fala assim, hoje eu não vou ver isso. Hoje eu não vou falar com a pessoa. Eu falo amanhã. Amanhã, deixa para amanhã. Deixa para amanhã, deixa para depois. Pois é. E vai empurrando e não fala, e não cuida. Né? E às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, né? Aí no texto, né? O rapaz ele está muito machucado, né? E existem feridas, né? Que estão dentro de nós, né? Que às vezes não são... Alguém mandou uma frase aqui, pastor. Lê, por aí. Agora eu não lembro se já aconteceu comigo. Eu nunca fiz com ninguém, mas uns dias atrás o nosso presidente foi indiferente com o povo brasileiro, falando que não podia fazer nada. Então, agora o presidente está doente, tá vendo? Não sei se eu acho que deve ser a Priscila, hein? Deve ser a Priscila. Tá, mas independente de quem é, às vezes a pessoa é indiferente com os outros, aí acontece com ela, né? Olha só, né? O comentário que ela está fazendo é pertinente, né? A pessoa trata com indiferença, né? Fala assim, isso eu não posso fazer nada. E acontece com a pessoa depois, né? Daí ela precisa, né? Que as pessoas dêem atenção, né? Independente do que seja, né? Eu não estou querendo especificamente citar uma situação, né? A gente pode perceber que a indiferença das pessoas, ela é comum muito mais do que nós podemos imaginar, né? E muito mais do que nós gostaríamos que acontecesse. Né? Ela comentou, fez outro comentário aqui, ó. Pode. Com relação às pessoas que estavam morrendo de Covid, foi indiferente com a família das pessoas. Sim. Ela acrescentou, né? acrescentou. Sim. Então, e aí agora a pessoa que estava indiferente, né? Ela agora está sofrendo da doença. Pode ser que não aconteça nada com ele, a gente espera que não aconteça nada, né? Mas as pessoas tendem a tratar o problema do outro como o problema do outro, não o meu problema, né? E a passagem que Jesus está falando é exatamente isso, que o sacerdote, que de repente era a pessoa mais importante na estrutura da igreja, de culto, né? Ele virou as costas, né, para o cara, né? Então às vezes está falando do sacerdote, mas está falando do presidente. E o segundo personagem da parábola, né, é quem? Um levita. Você sabe o que é um levita, Luciano? Fala para você o que é um levita. E aí, não é para o Luciano não, eu estou falando Luciano, mas evidentemente que é para todo mundo que está assistindo, tá certo? É verdade. Luciano e todos os nossos colegas que estão aí do outro lado assistindo. Um levita, ele era um dos responsáveis, né, pela música do culto, né? Mas não só na parte da música, mas também por toda a manutenção do culto. Para a coisa acontecer, sabe aquele serviço de bastidor? Eram as pessoas responsáveis, entendeu? Então, não era só fazer música, eles também faziam música. Eles eram responsáveis pelo louvor, adoração ao nosso Deus, mas eles eram responsáveis por toda a manutenção e da estrutura de culto, né? Então, Jesus está tocando em dois personagens, né, ou dois ícones muito importantes na estrutura da igreja, né? Que seja na arte do ensino, de ensinar, de cuidar das pessoas, ou da parte do louvor, da adoração e também da manutenção e do zelo da casa de Deus, né? Então, notem que Jesus ele não está falando mal dos sacerdotes, né? Jesus não está falando mal dos levitas, porque uma coisa é você falar que de repente aconteceu com um personagem X. Outra coisa é você falar que todos os sacerdotes não prestam, né?
ou nos nossos dias fala assim, todo pastor não presta. E certamente você já ouviu isso. Certamente você já ouviu em algum momento na vida alguém falar, pastor nenhum presta, né? Tudo da pior espécie. Não é verdade? Eu não é, você já ouviu alguma vez isso aí? Eu já ouvi também. Então, e a gente sabe porque, infelizmente, é um ou outro que... virou. Calma, pastor. Virou sem querer aqui. Virou pra onde? Deixa eu ver. Pro meu lado. Aí tem um botãozinho aí que ele vira. O que você acha do botãozinho aí? Achou? Tem um negócio que parece que gira, mas não quer girar. Esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Oi? Não. É isso aqui, ó. Tá vendo? Foi aí? Estão me vendo? Estão me vendo? Onde eu tava mesmo? Você lembra onde eu tava? Tava no... paramos no sacerdote, no levita, né? Isso, do levita. Então, Jesus ele está falando que o samaritano, que é aquele rapaz que ninguém gostava daquela época, né? O samaritano, na verdade, era um povo vizinho, né? E eles não eram muito amigos, né? Eu gosto de brincar na comparação do futebol, que nem o corintiano com o palmeirense, sabe? Não são muito amigos. Os dois gostam de futebol, mas um não gosta do time do outro, entendeu? Então, guardado aí as... Tem netos, né, pastor? Os dois gostam de uma coisa, de futebol, mas é time diferente. Mas quando estão juntos no campo, é briga, entendeu? Cada um defende o seu, né? E o samaritano, né, que os judeus não gostavam, né? Jesus colocou como um personagem principal ali, para destacar que aquele teve a compaixão, aquele não foi indiferente com o problema do outro, aquele, pelo contrário, ele levou a pessoa doente na hospedaria, né, que é o que a gente chama de hotel, deu as roupas, deu o alimento, ele não foi indiferente, pelo contrário, né, ele cuidou da pessoa, né, em todos os sentidos que aquela pessoa precisava, e ela pôde continuar seguindo a viagem, né? Então a indiferença que eu quero tratar hoje, né, é exatamente isso, né? O que nós, como cristãos, atuamos, né, nos nossos dias diante da indiferença que o mundo proporciona, né? Porque a indiferença ela ainda existe, né? E como nós cristãos estamos aí lidando com isso, né? Com a indiferença que o mundo proporciona. Alguém respondeu já ou não? Já. Tem... É Gustavo Lima aqui, hein? É Gustavo Lima ali, você vai. Tá GSTVO Lima, já deve ser ele mesmo. Tem bastante gente curtindo, pastor. Tem gente curtindo aqui. O pessoal tá gostando? Tomar o Nemo. Vem, pode entrar pelo senão. Você que manda aí, você que tá no controle aí. Eu não sei, só queria poder mandar aqui um aceno também, mas não aparece não. Tá certo. Então tomar. Esse nome é difícil, hein, irmão? Tomar o Derma. Tá bom, mas salve ele com a paz. Jesus é com ele também. Fala com ele. Isso amém. A paz, irmão. Isso, vamos lá. Então o tema é indiferença, né? Então o tema que nós escolhemos é esse. Eu queria que você compartilhasse, deixa aí nos comentários, né? O que você... Oi, boa noite. A paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Eu não sou um bom cameraman aqui, o pastor, mas estou dando meu jeito, viu? Mas obrigado, tá? A paz do Senhor. Amém. Isso aí. Obrigado. Então, e a gente falando ainda sobre a indiferença, né? Então, você que tem alguma coisa que queira colaborar sobre o tema, pode escrever. Se você já presenciou, se você já viu, se você já foi vítima de algo de indiferença, se você às vezes pode ter agido com indiferença e depois refletiu sobre isso, né? E é muito comum, né, algumas situações quando nós passamos por ela todos os dias, né? E aí isso talvez ainda molda o nosso coração, né, Luciano? De repente a gente fica tão acostumado a ver isso, né, que a gente não se compadece mais. A gente já está acostumado a ver aquela situação, aquilo parece que não vai mudar e a gente também não se esforça em fazer nada, né? Então a gente passa como se aquilo fosse comum, né? Quando eu comecei a trabalhar na rua, né, eu não sabia, né, que as pessoas ficavam pedindo dinheiro sentado na rua às vezes, né? E na rua você vê muita coisa, né, pastor? E na rua a gente vê muita coisa. E no começo eu ficava espantado.
eu ficava assim, né, assim, bronqueado comigo mesmo. Não, ninguém vai ajudar, né? A pessoa está pedindo ajuda, né? Inocente também, né? A pessoa está precisando de... Porque tem gente que pede e não precisa, né? É verdade. A pessoa está dando uma de malandro ali, né? Mas tem gente que realmente precisa, realmente aconteceu uma situação, tudo. E a gente não tem como discernir, saber se aquela pessoa está sendo honesta, sincera, né? Ou não, né? Ou se de repente está ali só para usar alguma coisa, né? Então está querendo ganhar dinheiro rápido. Às vezes dá para saber, dá para discernir ou não, né, pastor? Não dá para saber. Mas no primeiro momento eu achava que todo mundo estava assim, nossa, tem R$1, eu dava, sabe? Assim, na época era R$1, né? R$1 era dinheiro, né? O cara tinha R$1, então R$1, o cara comprava um lanche, né? Hoje não dá. A gente não tinha. Às vezes era até inocente, né, pastor? Dava, não, tá precisando de ajuda mesmo. Não sabe, né? A gente não sabe se aquela pessoa está precisando de ajuda mesmo ou se aquela pessoa está agindo de má fé. Aí o outro extremo é o seguinte, que daí você fica com essa insegurança e você acaba não ajudando ninguém. É verdade. E aí eu comecei a perceber que eu também estava indo por esse lado, né? Que eu comecei a simplesmente não dar atenção para mais ninguém e caminhava como se nada estivesse acontecendo. E isso também me preocupou, né? Porque eu fico pensando, né? Nós temos que nos preocupar com o próximo. Nós não podemos agir com indiferença, né? Com falta de discernimento, né? Tem que orar por aqueles que a gente de repente não pode fazer nada. Às vezes a gente não pode fazer absolutamente nada, mas a gente pode orar para as pessoas, né? Então às vezes você passa diante de uma situação, você não teve condição de fazer nada, né? E faltou recurso, você não tinha dinheiro, às vezes você não tinha tempo, estava correndo, mas a gente no mínimo pode parar e orar por aquela situação, né? Como cristão, como cristã, a gente não pode ter indiferença com as pessoas, uns com os outros, né? Acho que até se fazer um comentário sobre isso, pastor, tipo assim, se você vai querer ajudar aquela pessoa, você não sabe se ela está de má fé ou não, se aquela pessoa precisa de ajuda mesmo, você quer ajudar, mas se aquela pessoa está, como é que falam? Eu esqueci a palavra certa, mas não é manipulando, né? Mas porque ela está agindo de má fé, ela não está pedindo ajuda para uma coisa boa para ela. Até assim você pode orar pelaquela pessoa. Sim. Entendeu? Porque Deus conhece o coração de todo mundo, né? Sabe o meu coração, sabe o seu coração, sabe o coração. Orar pelaquela pessoa para ela não agir daquela maneira como ela está agindo. Não continuar agindo. Né? E às vezes a gente precisa de alguém, né, sendo o instrumento de Deus para isso, né? E a indiferença, ela também parte quando nós não oramos, né, pela pessoa. Né? Às vezes a gente não, parece que a gente não tem fé, né? A gente vê a situação acontecendo, a gente, aquela pessoa sempre foi assim, ou sempre vai ser assim. Não vai mudar. Não vai mudar e não vou ser eu que vou orar por ela, né? Então acho que a gente tem que orar pelas pessoas, pensando que um dia ela vai mudar, né? Se não é comigo, com a minha palavra, com a minha oração, mas alguém vai também orar, vai ajudar. Tem alguém falando alguma coisa aí? Normalmente não. Vamos participar, pessoal, hein? Vamos participar, gente. O Luciano está para responder. Se você perguntar e não souber responder, o Luciano responde. Vamos lá, vamos participar, gente. Então, mas Jesus ele deixa aí, né, um ensinamento muito, muito válido, né, e importante, né, que fala do amor ao próximo, né, nesse texto que nós lemos hoje, né, fala do amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele transcende, né, você simplesmente querer o bem para a pessoa, né? Você tem que querer o bem para a pessoa como você queria para você. A irmã já comentou aqui, ó. Pode falar. Eu ajudo sempre que posso. Eu penso que estou fazendo minha parte. E se pessoa agiu de má fé, aí é ela com Deus, né? É verdade. Sim, exatamente. Correto. A gente não tem como, né? Mas nós fazemos de bom grado, né? De bom coração. E aí esperamos que o Espírito Santo toque na vida daquela pessoa, que se ela não tiver agindo de boa fé, que ela possa, né, de repente se arrepender dos maus caminhos. A irmã ainda acrescentou aqui, ó. Então sempre oro e entrego nas mãos de Deus. Isso. Correto, cara. Isso aí, então. Boas palavras da irmã aqui. Tem que orar, colocar na mão de Deus, né, porque Deus conhece todas as situações. E às vezes não é você, né? Eu costumo dizer, a gente é só uma sementinha, né? A gente deixa a palavra de Deus, a gente planta a palavra de Deus,
né? E depois a gente espera que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa e aquela pessoa possa sentir a necessidade, né, de se entregar verdadeiramente para o Senhor e deixar e largar tudo que não prestava e viver uma vida nova, né? Amém? E amar o próximo, né, que é o tema que Jesus ele nos ensina, não é só você ajudar, né? Mas você tratar o próximo como você queria que você fosse tratado. Então, voltando no exemplo do samaritano, né, e vendo a figura do sacerdote, do levita, né, que passaram de largo pelo samaritano, né, no meio da estrada, se fosse o sacerdote olhando no chão, né, e olhava o samaritano, não, né, o viajante, olhava o viajante no chão, será que ele estava olhando qualquer pessoa? Ou ele se via na pessoa que estava ali no meio do caminho? Certamente ele não estava dando a mínima para quem estava ali. Ele não vai se ver, né? Ele não se viu naquela situação. Ele não viu ninguém da família dele, não viu ninguém da casa dele, né? Ninguém que ele gostava, foi embora. Foi embora. O levita fez a mesma coisa. Ele viu o rapaz ali no chão, né? Ele viu que não era ninguém da casa dele, viu que não era ninguém lá da igreja, né? Aquela coisa e tal, foi embora. E o bom samaritano, porque é bom? Porque ele olha para o rapaz no chão e ele trata a pessoa no chão que ele primeiro não conhece, mas ele age como se fosse ele ali no chão. Cuidou, né, da pessoa. Cuidou da pessoa como se você... Ele pensou, talvez, se qualquer dia desse isso acontecer comigo, as pessoas também vão cuidar de mim e vão tratar de mim, né? Do mesmo jeito que eu estou sendo cuidado, do mesmo jeito que eu estou sendo aqui dando o reparo ali necessário, né? Então, o samaritano ele cuidou, né? Mas ele não deu uma esmola, né? Não deu uma moedinha, né? Ele jogou assim uma moedinha e foi embora. Não, ele se preocupou como se a pessoa que estivesse lá estivesse sendo ela ali, né? Eu tô me vendo na situação. E quando você se vê na situação, você tem mais facilidade de servir, né, de ajudar, né? E quando eu falo ajudar, não é só uma ajuda financeira. Às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra, às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, né? Nem sempre precisamos de ajuda financeira, né, pastor? Nem sempre. Às vezes, por exemplo, eu vou citar hoje, acabou de cair o avião aqui na Braslemp, né? Não sei se vocês estão sabendo. E foi um acidente, né? Então, as pessoas, como de costume aí da região ali, quem conhece, sabe que é uma região que o pessoal fica andando, caminhando, andando de bicicleta e tal. É um ambiente familiar. E o avião ele caiu justamente no meio da rua ali e acabou atingindo inclusive algumas pessoas, né? Num momento de pânico, de medo, desespero, essas pessoas também precisam, né, os que sobreviveram, né, precisam de uma palavra, né, de esperança, de conforto, de paz, né? E aqueles que também perderam os entes queridos com a queda do avião, precisam de uma palavra de consolo, né? Olha, no momento de luto, né? A gente não tem o que dizer para a pessoa. Márcio Alves Mota entrou, pastor. Hã? Márcio Alves. Márcio, paz do Senhor, tudo bem? O tema de hoje, qual que é, Luciano? É indiferença. Diferença. Aí, Márcio, estamos falando de diferença. Vamos repetir o script. Se você já passou por um motivo, né, de indiferença, alguém tratou você com indiferença, se você quiser compartilhar, pode escrever que o Luciano vai ler. Se você já viu as pessoas tratar umas com as outras com indiferença, ou então, até mesmo se de repente você já fez um tratamento com indiferença sobre as pessoas, sobre alguma pessoa, e por que você acha que isso acontece? Amém? Ilustrando aí na palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, que trata duas pessoas que trataram com indiferença e um que tratou com paixão, né? Com paixão, isso. Isso aí. Quando tiver para acabar, ele vai avisar, viu? Lá em cima ele vai falar, tá acabando, entendeu? Aí ele para de filmar, então você fica olhando aí na tela, que quando tiver ele vai ficar piscando a tela, vai acabar. Né? Acabou a live, que é a live de oração, mas a gente está compartilhando a palavra de Deus, amém? Então uma coisa que a gente viu hoje se eu não posso fazer nada, eu posso pelo menos orar por aquela situação. Às vezes a gente está tão acostumado a passar rapidamente
vivendo uma vida tão mecânica em alguns sentidos, né? Sendo a rotina, o mesmo caminho para ir para o trabalho, ou para casa, para a escola, ou para alguma outra atividade, né? E por que não também dizer quando a gente vai para a igreja? E de repente quando nós fazemos esse trânsito de ida e volta, é muito mecânico e às vezes a gente não dá atenção para algumas pessoas. Leandro Gimenez entrou aqui, pastor. Quem? Leandro Gimenez. Leandro Gimenez, grande Leandro Gimenez. Eu acho que o Leandro Gimenez ele torce pro São Paulo, sabia? Será? Ele torce pro São Paulo. Você vai ver Não. que ele vai colocar aí. Não, eu sou São Paulino, você vai ver. E a gente boa. Leandro, obrigado aí, a live de oração. O tema hoje é indiferença. Tá certo? E nós estamos conversando, né? Uma conversa descontraída, evidentemente, mas para tratar das emoções, né? E hoje eu também me deparei com um fato que até eu fiquei muito assim triste, né? Porque a gente vê as pessoas com uma indiferença de tal forma, né? Que até fica vendo assim a situação dos outros, né? E ainda, além de não fazer nada, ainda deseja o mal pro outro, né? Porque acho que é até pior, né? Pior. No texto, né, o sacerdote, né, o levita, eles viram rapaz, né? Mas eles só viraram de lado. Só deram atenção pra ele, né? Mas eu vi hoje, né, alguns personagens dos nossos dias olhando pro cara do caminho ali e ainda desejasse o mal pro cara. Ainda maltratar a pessoa. Ainda deseja o mal, né? Que morra. Sabe aquela coisa? Assim, Jesus, onde está o coração das pessoas, né? Onde está a compaixão? Onde está Jesus nisso daí, né? Desejar o mal para outra pessoa, né? Ou desejar até mesmo, né? A morte, morre logo, né? A gente não pode, ainda que a gente não gosta, né? Do outro, de repente, que nem na passagem, né? O samaritano, um personagem que ninguém gostava, mas não é porque ele não gostava do outro que ele não deixou de ajudar o que estava no chão. Ele não quis saber se era judeu, se era samaritano. Ele não quis saber, ele foi lá e ajudou, porque Jesus nos ensina isso, né? Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que tratar daqueles que estão precisando de ajuda como que nós gostaríamos de ser também atendidos, né? Ou que fosse tido a mesma preocupação, né? E ajudar em toda a esfera da palavra, né? Ajudar não é só financeiramente, com a palavra, com a amizade, a companhia, né? Num tempo de tanta solidão, né? As pessoas não têm amizade, não têm amigos. Já viu isso? Hoje as pessoas têm dificuldade de ter amigo. Então, ser cristão, né? E a autenticidade do cristão, muitas das vezes começa pelo simples fato de você gerar novos relacionamentos, fazer novos amigos, né? Se relacionar mais, se envolver mais, né? Estar junto, né? Com pessoas novas. Porque se você vai levar a palavra de Deus para pessoas novas, você tem que fazer novos amigos. Porque se você ficar falando sempre os mesmos, você não vai falar de Jesus para novas pessoas, não é verdade? Então, até mesmo o ato de se relacionar, ele é um ato cristão para você, a partir das novas amizades, né, poder então levar a palavra de salvação, levar a palavra de Jesus, uma palavra que transforma, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma a vida das pessoas. Amém? Amém. Tem algum comentário aí? Algum joinha? Não apareceu mais ninguém. Cadê? O povo não quer participar? Não participaram não. É o frio. Ele já indicou quanto tempo que já ficou de live já? Não. Já está inscrito em cima. Encerrar. Não encerrar. Ao vivo, mas ainda não está. Não tá contando? Não está contando nada. Bom, vamos fazer uma oração nesse instante. Agradecendo a Deus, né, pelo dia de hoje, né? E o Luciano está com a gente aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, Luciano. Amém. Nós agradecemos aí. O reino de oração é uma coisa, né, que nós fazemos todas as quartas-feiras. Às vezes é gravado, às vezes é live de oração. E a gente tem sentido, né, que essas lives o pessoal tem participado bastante, né? Então o dia de hoje é um dia muito especial, porque você também está com a gente, né? Fisicamente, né? E tá percebendo como não é fácil aí a correria, né? Tem que ligar as coisas, tem que sair providenciando tudo, mas que tudo possa acontecer, né, depois para a honra e glória do Senhor, né? E que o nosso papel, né, de levar a palavra de Deus, ele continue, né?
Amém. Independente aí de estarmos impossibilitados de estar reunidos, né? Me fizeram uma pergunta esses dias, né? E aí a gente às vezes tem que dar uma atenção maior, né? Algumas igrejas já estão voltando com os cultos presenciais, né? E isso de repente até serve agora como até um esclarecimento, né, Luciano? Para o pessoal que está em dúvida, né? Porque existe, né? A irmã que está dizendo dessas reuniões ao vivo, que Deus abençoe. Amém, amém. Ore por nós, irmão, aqui. Nós precisamos, viu? Da oração dos irmãos e da participação de todos. É por isso que a gente fica perguntando depois, assistiram, porque dá trabalho, viu, gente? Mas voltando ao esclarecimento, né? Nós vamos aí ter três situações, né? Tem o poder que é a ordem federal, né? Que é o presidente da República, ele pode fazer lá um decreto federal, né? Tem o estadual, que é o governador do estado, né? Que ele pode escrever, no nosso caso é o Dória, né? E tem o municipal, que é o Covas, que é o nosso prefeito. E aí o que acontece? Em São Paulo, né? O presidente já desde o começo falou que a igreja é serviço essencial e podia abrir, mas aí o STF, né, ele falou que não compete ao presidente, e sim os estados e municípios, entendeu? Então aí a gente fica naquela luta entre o estado, né, e o município, né? Ou seja, o governador e o prefeito, né? Embora seja do mesmo partido aqui em São Paulo, né, na capital, ou seja, tanto o prefeito como o governador são do mesmo partido, as decisões são um pouco diferentes. O prefeito ele já decidiu, né, especificamente na capital, que nós podemos fazer a realização dos cultos. Mas o governador ainda não. Ele não foi categórico em afirmar que as igrejas poderiam fazer isso, né? E a nossa igreja, né, a nível nacional, ela nos orienta, né, que nós observemos, né, a medida tomada pelo governador e não pelo prefeito. Então, ainda que haja um prefeito autorizando, se por acaso o governador não autorizou, a gente não pode ainda realizar culto. Então, é por isso... Missão Sena entrou, pastor. Quem? Missão Sena. Missão Sena. Luciano, um dia eu vou te levar lá. Missão Sena é uma missão nota 10. Eles trabalham com uma missão urbana, com pessoas na rua, e fala totalmente do tema de hoje. É muito importante, né, que é a indiferença, né? E eles não tratam as pessoas com indiferença. Eles conseguem olhar, né, as pessoas nas ruas com amor cristão, com amor genuíno, né? E eu louvo a Deus pela presença do pessoal da Missão Sena, porque vocês exatamente têm uma missão específica que não tratam com indiferença as pessoas, né? Na rua a gente lida com todo tipo de pessoas, né? E eles não olham, né, a cor do cabelo, né? Eles não olham o brilho no olhar, né? O cheiro da pessoa, o sexo da pessoa, né? E independente de qualquer coisa, eles acolhem as pessoas com amor, do mesmo jeito que Jesus nos acolheu, né? Na cruz, quando ele morre de braços abertos para que todos nós pudéssemos ser alcançados. E a Missão Sena tem um trabalho lindo. Então, Luciano, marca na tua agenda aí, me cobra que a gente vai lá. Amém, vou cobrar. Quero conhecer. Aí a coisa normalizando, amém? Amém, glória a Deus. E ainda fiz a propaganda pros caras, tá vendo? Depois Isso aí. Isso aí. Mas é brincadeira à parte, né? Mas então, voltando ainda à explicação, né? A igreja ela entende que nós devemos observar o nosso decreto pelo governador. Então nós aguardamos agora dia 20 de julho, né, a autorização da realização dos cultos presenciais. Amém? Amém. Mas enquanto isso vamos gravar os cultos, serão transmitidos pela internet. A irmã quer ir na Missão Sena também, pastor. Vamos junto lá, vamos junto. Me cobra também, a gente vai lá. Vamos fazer um dia lá na Missão Sena. E é gostoso porque assim, nos faz pensar, né, como que nós mesmo da igreja, a gente, mesmo assim a gente ainda trata as pessoas com diferença, trata as pessoas com falta de amor, né? Então o tema de hoje é indiferença. Olha que interessante, né? O pessoal da Missão Sena participando conosco hoje, onde
o ministério deles é um ministério específico que não trata com indiferença as pessoas. Pelo contrário, eles abraçam mesmo as pessoas e falam do amor de Jesus, acolhem como o samaritano acolheu o viajante no meio da estrada e permitiu que ele pudesse seguir viagem. Então é isso, né? A missão de Deus, né? Que a gente chama de Missio Dei, né? Missão de Deus, ela é completa, né? A gente não fica apenas falando de salvação de alma, né? Você vai para o céu, né? E lá o arroz de ouro, né? Lá você não vai ter fome, lá você não vai ter tristeza. Isso tudo nós acreditamos, né? Nós acreditamos em tudo isso. Mas a missão de Deus, ela também permite a regeneração, a mudança do homem e da mulher na sociedade. Permite que o homem seja transformado, né? E ele viva o novo de Deus aqui nessa terra. Viva o melhor de Deus nesta vida. Porque às vezes as pessoas ficam, não, é só no paraíso, não é que a gente vai ser feliz. Não, a gente já começa sendo feliz agora. Porque Deus, ele nos transforma, nos muda, nos molda, né? Para que nós possamos ter a condição plena de louvá-lo, de adorá-lo, né? Na beleza da santidade. Eu acho que quando nós começamos a olhar o próximo como a nós mesmos, nós não conseguimos mais ter indiferença, né? E não ter o tratamento como indiferença nos faz pensar sempre em Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Mesmo sabendo, Luciano, que a gente ia pecar, mesmo sabendo que a gente ia errar, Ele já amou a gente primeiro, já perdoou a gente e espera da gente, sabe o que? Que a gente reconheça, né, que a gente pecou, que a gente errou e volte para os caminhos dele. E aí quando nós fazemos isso, né, nós estamos seguindo a vontade de Deus. Amém. E um dos ensinamentos dele é não tratar as pessoas com indiferença. Isso aí? Mais alguém participou aí? Mais alguém? Mas tem alguém aí? Não, depois da irmã não entrou mais ninguém, pastor. O pessoal tá dormindo. Acorda aí, né? Tá frio assim? Tá frio? Tinha um amigo meu, de vez em quando ele assiste, mas ele assiste depois, ele não vai assistir agora não. O nome dele, não vou falar não, mas ele olhava assim pra mim e falava, tá friazinha São Paulo. O pessoal do interior que vinha pra cá estudar, ele tá acostumado com aquele calorzão, né? E vinha aqui de noite, esse frio, rapaz, os caras vinham sem... Apesar que São Paulo é tempo doido, é frio, calor, os caras vinham sem blusa, vocês não conhecem São Paulo não. O cara vinha sem guarda-chuva, mas eu tenho guarda-chuva, assim, mas não é que você tem que ter, você tem que trazer o guarda-chuva, porque pode chover no meio do caminho. No meio do caminho. Amém. Então não tem diferença, é você sentir, né, a necessidade, né, do próximo como se fosse você. E ainda que você, Luciano, não talvez tenha vivenciado aquilo que o cara tá passando. Não é você olhar para o cara no chão e só se compadecer, porque você vai falar, não, eu também já passei por isso, então eu vou ajudar. Não, às vezes você pode nunca ter passado por aquela situação. E aí você vai ajudar, não é porque você já passou por aquilo, mas é porque você de repente não gostaria de se ver naquela situação. Entende? Você vai olhar o cara ali, não, opa, isso aí nunca aconteceu comigo, mas eu não gostaria que acontecesse. Entendeu? Então não é só porque a pessoa... Hoje é muito comum, né? Aí tá a base de enxergar o próximo, né, pastor? O próximo na sua totalidade, né? Não é porque o cara tá ali, não, eu nunca passei por isso, então não vou recorrer, não vou ajudar, não vou trazer uma palavra, não vou me importar com o que o cara tá passando, né? Pelo contrário, né? Vou ali e vou ser útil, né? Porque eu não queria me ver naquela situação. Correto. Eu não queria estar vivendo na pele o que aquela pessoa está passando, né? Então, são tratamento de indiferença, né? Quando a gente olha a pessoa, né, e não dá a mínima, né? Vira as costas e segue o nosso caminho. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde do outro lado. Você que nos acompanhou até agora. O tema foi muito bom, né? Nós gostamos bastante da conversa. Conexão e Pia entrou. É o Zé. Fala o Zé. Eu vou acenar. É o Zé. O Zé é parceirão nosso, é o seminarista que está
sempre nos dando uma força aí. Ele é da região ali do ABC, né, de Santo André. Amém. Tem uma rádio aí também. Fala pra ele aí fazer a propaganda da rádio que eu deixo. Fala assim, Zé, pode escrever aí. Pode escrever, Zé. Ô Zé, pode. É o irmão Luciano aqui, pode escrever aí. Isso. A propaganda tá aberta. Isso, ele tem uma rádio também. Rapaz também. E a gente está falando sobre indiferença, né? Se ele quiser de repente comentar alguma coisa, se ele já viu alguém, né, tratando alguém com indiferença, se ele já passou por uma situação de indiferença. Ricardo Azevedo entrou também. Amém, a paz, amém. A irmã Priscila falando que o irmão José chegou atrasado. Tá vendo aí? O ruim de fazer ao vivo, Zéias, é que o pessoal vê a hora que você chega, né? Tá vendo? Porque quando você tá na igreja, você tá de costas, você não fica vendo quem tá entrando, né? Mas quando você tá na internet aparece, né? O cara chega na hora do amém e fala... Olha lá, desculpa dele, falou que tá sem celular. Tá sem celular, ô Zé. Fala pra ele assim, Zé, vai no Peques Mais, vai. Onde quer fazer o Peques Mais? Vai no Peques Mais. A irmã tá rindo, quer agora. Isso aí. Ele falou que estava na live da igreja dele. Tá perdoado. Isso aí, manda um abraço pro pastor da tua igreja. Isso aí. E, Zé, queremos você aqui, hein? Fazendo a live com a gente aqui também. Legal. Hoje a gente falou de bastante coisa, hein, Luciano? Falamos de muitos temas bons hoje, hein? E o próximo tema da quarta-feira que vem, da nossa live, já deixa anotado, né? Que é um tema que a gente tem conversado bastante, né? E algumas pessoas pediram, pastor, faz esse tema, que é o tema, né? Nós vamos conversar sobre a ansiedade. Então, aquele sentimento, né? Que ansiedade, eu quero participar, hein, pastor? Quarta-feira que vem vamos fazer aí a ansiedade, amém? E você do outro lado aí já é mais do que convidado para participar dessa live sobre a ansiedade, amém? Traga suas dúvidas, suas perguntas, né? Suas contribuições, suas colaborações, que é um tema que hoje muitas pessoas precisam de uma palavra, né? Eu acho que como igreja a gente poderia refletir, né, à luz da palavra de Deus e também orar por essas pessoas que sofrem da ansiedade, né? É um tema, acho que é importante. Gostou do tema, Luciano? Gostei. Tema bom, hein? Bom. Semana passada foi o medo. Medo. O de hoje foi a indiferença. A indiferença e a próxima vai ser a ansiedade. Só tema top, velho. Só na cabeça. E, lógico, a gente espera que você participe do outro lado com as suas colaborações, com suas perguntas, seus comentários. Sempre é importante, né? Enriquece a participação de todos. E hoje a gente teve a participação de muitas pessoas aí que assistiram, né? Louvado seja Deus pela sua vida do outro lado, né? Que pôde participar aí, dando sempre uma contribuição, uma colaboração que enriqueceu bastante aí, certamente o nosso dia aí que nós oramos bastante, amém? Vamos orar aí no final da live aí, em gratidão ao nosso Deus, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. E no dia de hoje nós conversamos, ó Pai, sobre a indiferença, esse sentimento que às vezes nós infelizmente conseguimos alcançar, mas que nos afastam da vontade de Jesus, que nos afastam do ensinamento de Cristo, que é o amor ao próximo, como o amor próprio. E isso nos afasta da tua presença, isso nos afasta da tua vontade. Por isso, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor coloque em nosso coração, um coração que possa ser de pessoas com mais compaixão, de entender e de amar ao próximo, e de se ver mais no próximo, ao invés de tratar com indiferença. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Vá na paz do Senhor. Amém? E lembre-se, 2 versículos bíblicos que eu gosto muito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira aí, uma ótima semana aí. Na próxima semana vamos conversar então sobre a ansiedade, já deixa marcado.
e nós vamos debater à luz da palavra de Deus. Forte abraço. Pode ir agora ir para o encerrar e vamos que tem mais. Tchau, tchau. Sim, tenho certeza que vai encerrar. Primeiro. Primeiro.